o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo narrou o evangelista Marcos, capítulo 10, versos 6 a 9, diz assim: Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Mais tarde, quando estavam em casa, uma vez mais os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Eu li até o versículo 10. E eu quero, nessa noite, que você agora curve a sua cabeça, fale com Deus e diga: Senhor, pode mandar ver. Se você falar, Ele vai mandar ver. Se você não falar, você não vai ouvir o que Deus quer para o seu coração, para o nosso coração nesta noite. Pai, em nome de Jesus, manda, Senhor, a Tua palavra para nós. Aquela palavra rema que vem direta do Teu coração para o nosso coração. Nós achamos que preparamos, fazemos um esboço, mas o Espírito Santo é quem dá o tom aqui, é quem dá a direção. Acrescenta, Senhor, aquilo que precisa ser acrescentado, retira aquilo que não precisa ser dito. Tu tens o domínio e o controle agora da minha vida, do meu pensamento, da minha voz, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos já há alguns dias, semana passada nós pregamos e falamos sobre família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje de manhã nós pregamos e dizemos: a minha casa ou eu, onde nós colocamos que muitas vezes o ministério é um empecilho, o ministério é uma desculpa para nós abandonarmos os nossos e caminharmos a passos largos, deixando-os para trás. E também que está errado nós nos escondermos atrás desse escudo chamado família para não servirmos ao Senhor. Por alguma desculpa amarela, nós deixamos de servir ao Senhor. Hoje à noite nós vamos continuar dentro do mesmo tema, até porque após a pregação, após nós terminarmos a participação na ceia do Senhor, a pastora vai falar de novo, como foi lançado hoje de manhã, sobre o jejum de 21 dias que começa amanhã. E um dos temas desse jejum, obviamente o jejum é para nós entendermos e estarmos em intimidade com o Senhor. O jejum não é para mudar o coração de Deus. Você pode fazer jejum todos os dias, que você não vai mudar o coração de Deus. Ele não muda por causa do seu jejum, é você quem muda. Você é quem o entende mais. E um dos temas principais, um dos assuntos que nós vamos debater é a família, por uma razão muito simples, porque a família é a base de tudo para o Senhor. E também porque no mundo há uma guerra espiritual muito grande para desmontar e desconstruir as famílias. Não precisamos falar sobre isso, porque está aí para qualquer pessoa ver. E nós queremos não impedir que isso aconteça, porque está na Bíblia, mas que aconteça conosco, e quantos mais nós pudermos salvar para Jesus, nós devemos. Ao mesmo tempo, estamos com uma campanha chamada Mais Um, onde queremos trazer mais um da nossa família, um parente, um vizinho, um amigo, porque nós entendemos que a família unida, ela é muito mais forte na igreja. Se Deus abençoa toda a família por causa de um apenas que está empenhado na obra do Senhor, você imagine toda a família empenhada na obra do Senhor. E por isso eu quero que a igreja
esteja nessa vibe. Gostaram do vibe? Esteja nessa vibe conosco. A nossa igreja é constituída mais de famílias. Há umas igrejas que têm muitos jovens. Nós teremos ainda. Nós estamos criando um batalhão lá de 10, 12 anos, que na hora que eles vierem para cá, eles vão comer a palavra, já estão se preparando para isso, 14, 15, alguns estão aqui, meninos e meninas de Deus que têm dado um testemunho. Mas a nossa igreja, nesse momento, Deus tem mandado para nós famílias. Quando nós recebemos famílias, marido, mulher, 2, 3 filhos, sempre. E nós entendemos que Deus está nos separando para trabalhar bastante com famílias. Essa tem sido uma das nossas tônicas. E eu queria, nesta mensagem de hoje, chamado Divorciados, embora casados, mostrar como é que nós estamos equivocadamente servindo a Deus. Como nós estamos lutando contra uma maré que nós não precisamos de lutar. Como nós não entendemos as dificuldades que estamos passando, por que estamos passando. Eu vou abordar aqui assuntos, itens, que talvez as pessoas torçam o nariz, abaixem a cabeça, encoste, mas é a palavra de Deus. E como eu disse de manhã, entre algum irmão ficar aborrecido comigo e Deus ficar, eu prefiro que algum irmão fique. Levar um puxão de orelha de Deus é muito sério. Expressões como: Deus, abençoe o meu lar. Deus, abençoe meu casamento. São expressões que nós ouvimos com muita frequência. Deus, abençoe minha vida. Senhor, abençoe o meu emprego. Senhor, por que meus filhos são tão rebeldes? Pai, por que minha família é tão desunida? Senhor, por que minha oração não tem sido atendida? O que há de errado comigo? Eu sei que aqui há muitos que já fizeram essa oração, ou uma dessas, com todas as frases, ou uma ou duas dessas frases. Então hoje eu quero tratar, irmãos, de um assunto que é polêmico, é um assunto que as pessoas não gostam muito de abordar. Uns têm medo de abordar, outros não sabem como fazer, e eu orei bastante para isso. Qualquer coisa que você não entender, eu quero que você peça ao Espírito Santo discernimento e sabedoria. A desobediência, a profecia que Deus entregou para o casal. E ele diz: e serão os dois uma só carne. Frisa aí: uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, carne. O homem não se atreva a separar. É isso que está dizendo aqui. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque já me perguntaram: pastor, a Bíblia diz, o que o homem uniu, o que Deus uniu, o homem não o separe. Eu falei: o que o homem uniu antes? O que Deus uniu, o homem não separe. Como é que separou? É porque você não está entendendo. Ele não está dizendo que o que Deus uniu, ninguém consegue separar, não é isso? Ele está dizendo: não se atreva a separar aquilo que Deus uniu, não se atreva a fazer diferente. Ele está falando de união de carne. Olha só, Deus não disse assim: e serão uma só alma, porque não são. O sentimento da Vivian é bem diferente dos sentimentos do Augusto. O Espírito, com E minúsculo, que é o canal que Deus fala conosco, Deus não fala conosco
nem através da alma e nem através do corpo. Sabemos disso. O canal de falar conosco é através do Espírito, o Espírito do homem. O Espírito Santo fala conosco através do Espírito, com E minúsculo, da carne. Mas Deus fala com Augusto, fala com a Vívia e não passa régua. Tem que ser um só. A mesma coisa que fala para ele, fala para ela. Porque as pessoas são diferentes. Nós somos um corpo e um é mão, outro é pé, outro é orelha. Um tem uma necessidade, outro tem outra. Mas o que ele fala é que a carne é uma só. Pastor, me explica isso melhor? Quantos querem entender isso? Diga, eu quero. Não vou explicar porque falaram muito baixo. Quantos querem isso? Agora eu vou explicar. O que são coisas da carne? Eu estava orando e Deus me deu uma definição e eu escrevi para não esquecer. São prazeres. São coisas que você tem possibilidade de construir com a sua participação ou a sua intromissão, com o seu toque, com a sua mão. Normalmente, são coisas visíveis ou tangíveis. Exemplo, seu trabalho. Tem muita gente que é até ateu e tem um trabalho. E trabalha direitinho e está ganhando aumento. E trabalha direitinho, ele é capacitado, fez diversos cursos e talvez para ele não falte trabalho. Seu dinheiro. Hoje não ganha dinheiro quem não quer. Não é? Você vai vender banana ali, vai fazer alguma coisa, faz tudo, você consegue algum dinheiro. Então você consegue, são coisas que têm a sua participação. Quer ver outra? Seus estudos. Você decidiu, se matricula numa escola, depois decide fazer uma faculdade, qual é, de engenharia, de sociologia, ou isso ou aquilo, e você vai estudar. Seus bens. Você economiza, faz conta, planeja, compra um carro, compra um smartphone, equipamentos, outros. Seus projetos. São coisas que têm a sua participação. Você imagina, eu vou construir uma casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma viagem de férias, e etc. E vai fazendo os planos. Suas amizades. Você é que constrói. Você olha, gostou, conversou, o assunto foi mais ou menos e você está construindo. É diferente da alma, que são emoções. Logicamente, dependendo do que você escolhe, e nós vamos ver isso, a sua alma sofre e o seu espírito sofre. E a pastora Vera leu muito bem lido, porque o Espírito Santo disse a ela, o rei Davi, com o espírito machucado, com a alma triste, porque ele havia cometido um pecado grande de adultério. E ele está nesse salmo pedindo perdão e dizendo como é que ele estava. Ele estava muito quebrantado, um bagaço. Aquilo que o corpo escolheu, agora a alma estava pagando. E ele diz, não retire de mim o teu espírito, não saia de mim, ou seja, não deixe de falar comigo. Não é que o Espírito Santo sai de você, mas ele disse assim, não retire de mim, não se afaste de mim, não deixe de comunicar comigo, porque senão eu estou, como dizem aí agora, no limbo. Não é? Você imagina, irmãos, Deus parar de falar com você, você vai ficar igual um carro que está sem o GPS, que o GPS fica doido assim, ó. Você fica sem saber para onde vai. Quando é então que eu estou divorciado, embora eu esteja casado? Quando o seu cônjuge não participa da construção de nenhum dos seus prazeres citados. Um não sabe quase nada do que se passa com o outro. Cada um cuida do que é seu. Isso é divórcio. Não compartilham e nem discutem sobre os temas. Irmãos, muitas são as famílias, não se iludam, mas muitas. E o que me impressiona é que muitas dentro da igreja. A mulher não sabe
nada quase da vida do marido. Sabe que ele trabalha lá no Rio, mas às vezes não sabe qual é a empresa. Vocês estão pensando que é brincadeira? Não sabe o endereço do marido onde ele trabalha. Não sabe quanto. Eu vou entrar que eu quero bater nessa tecla aqui, que é uma tecla que muita gente tem medo de falar. E eu disse: Senhor, o Senhor me dá sabedoria e nós vamos falar. Ele fala num culto à noite, porque vai ter visitante, eles também precisam ouvir. Muitos não sabem quanto o marido ganha e quanto a mulher ganha. O salário do marido é do marido, da mulher é da marido. Separou a carne. Separou a carne. Algumas pessoas dizem assim: pastor, mas eu não posso juntar o meu dinheiro com o meu marido. Diz: mas você precisa, porque vocês são uma só carne. Não existe o dinheiro dela e o dinheiro dele. Eu vou dizer para você onde é que está esse problema. Quando o Senhor diz que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, e muita gente diz assim: Mamon é o Deus do dinheiro. Na verdade, não é o Deus do dinheiro. É um Deus, é uma entidade, ela existe, é uma entidade, é um ser, é uma entidade, ela é uma dessas entidades que Paulo fala lá em Efésios, que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades espirituais que habitam nas regiões celestes. Ela é uma dessas, Mamon. E ele trata das finanças, mas de uma forma muito diferente do que as pessoas possam pensar. Nós sabemos que todas as entidades, todos os demônios que são contra a palavra de Deus, contra Deus, ele faz de tudo para que você o adore. Mas para você o adorar, a primeira função dele, o primeiro passo dele é fazer você se afastar das coisas de Deus. E uma das coisas que ele sabe muito bem é te afastar a ponto de você perder a confiança em Deus e ganhar a confiança nele. Quando o apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele não está dizendo que é o dinheiro, ele está dizendo que é o amor ao dinheiro. E durante muito tempo alguns irmãos não têm entendido isso. Você não pode servir a Deus e as riquezas, e a pessoa faz um voto de pobreza. Está errado. Como se Deus não quisesse que as pessoas fossem ricas. Mas que Deus é esse? Que Ele precisa que as pessoas sejam ricas para investirem no reino dEle. E Ele diz: você tem que ser pobre, você não tem que ser nada. Mas isso já é uma estratégia de Mamon. E como é que ele trabalha? Ele trabalha espalhando o medo. E ele faz você crer que há poder inerente ao dinheiro, ou seja, que o dinheiro por si só tem poder. Não, o dinheiro não tem poder. Deus tem poder, todo poder. Mamon tem poder. O dinheiro não tem poder. Só que aí a gente começa a entender que o dinheiro é um empoderamento. E as pessoas são vistas assim. Quem tem muito dinheiro tem mais poder. Aquele que tem muito dinheiro, a gente olha para ele de uma forma diferente. E aquele que tem pouco dinheiro, a gente também olha de uma forma diferente. Não dá quase importância. Aquele que tem muito dinheiro na sociedade, ele é diretor de alguma coisa sem ter capacidade de ser, porque ele tem muito dinheiro. Então ele está colocando toda a fé que ele tem no dinheiro. E quando esse dinheiro corre um risco de ser saqueado, quando alguém possa mexer nele, seja o marido, seja a mulher, seja um filho, seja alguém, ele já fica em polvorosa, porque o poder dele, a crença dele, a fé dele, não está no Deus poderoso, mas está no Deus do dinheiro. E essa é a estratégia de Mamon. Quantos dos irmãos estão entendendo isso? Quanto mais ele te tirar e disser: você precisa, economiza demais, guarda, cuidado, você não sabe o dia de amanhã. Não sabe mesmo. Jesus disse assim: você
Teve um homem que disse assim: construí um celeiro, eu tive uma grande colheita, fiz um celeiro grande, guardei tudo. Eu disse: alma, regala-te, regozija-te, você tem aí agora coisas para muito tempo. Ele disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para que será? Nós não sabemos. Pode estar parecendo, irmãos, que eu vou fazer uma pregação sobre o dinheiro. Não, eu vou fazer uma pregação sobre você confiar completamente em Deus. Por isso que quando o marido perde o emprego e a mulher não trabalha e depende dele, ela fica desesperada, e o marido muito mais. Meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Eu pedi um emprego, eu não tenho fonte. Qual é a nossa fonte? A nossa fonte é Deus. E quando nós não percebemos isso, nós estamos adorando a Mamon. O Senhor não disse assim: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ele não está dizendo é proibido, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo é impossível você servir a Deus e a Mamon. Porque ou você vai se devotar a um e esquecer do outro, ou você vai amar um e odiar o outro. Ele não está dizendo que você não tem condição, que você não pode, que é proibido, que é pecado. Ele está dizendo assim: não há como você fazer isso. Você não pode amar a Deus e amar aquele que está falando que é dono do dinheiro. Ele está falando uma mentira. Ele está colocando medo em você. Um dos maiores problemas entre os casais é o segredo que fazem do seu dinheiro. Essa separação é a maior separação do agir de Deus na nossa vida. Com isso nós nós temos medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo, que é Mamon quem coloca, para que você aplique no dinheiro. Se Mamon chegasse para um de nós e dissesse assim: eu sou Mamon, uma entidade espiritual contrária ao seu Deus, e eu quero que você me sirva, duvide ou dó que as pessoas o serviriam. Mas quando começa a mostrar a coisa que o dinheiro pode fazer, as coisas que o dinheiro pode comprar, ele nos leva a nos devotar a Mamon através do dinheiro. Infelizmente, algumas igrejas ao longo dos anos têm ensinado isso, ensinado diferente. Se você vier para Jesus, Jesus vai te dar uma casa. Mas por quê? Então você está servindo a Jesus para ter uma casa? Ou você tem uma casa para servir a Jesus? Você está vindo a Jesus para ter um dinheiro, ou você está dizendo: Senhor, o meu dinheiro é teu e eu vou te servir com todo o meu dinheiro? Quando você faz essa separação, você passa a entender que Deus é o supridor de todas as coisas, do seu trabalho, do seu dinheiro, da sua saúde e de todas as coisas. O que isso demonstra? Primeiro, falta total de confiança no cônjuge. Imagina, irmãos, um marido tem um salário e diz: esse salário é meu, ninguém tasca, ninguém viu, ninguém sabe. Eu tenho o meu, ele está o dele. E não é normal fazer uma pregação dessa num domingo à noite. Mas eu quero repetir: Deus falou comigo, irmãos, para fazer de noite. Isso é uma pregação mais para a igreja no domingo de manhã. Mas Deus falou: eu quero de noite. Algumas pessoas dão uma tapeada. Não, mas olha só, nós dividimos tudo. Eu pago a escola, eu pago a Kombi das crianças, ele paga o alimento, ele paga... Está separado, irmãos. Vocês são uma só carne. O que Deus está dizendo é o seguinte: a mulher é a ajudadora do homem, o homem é o cabeça, e o dinheiro de um sustenta os dois, ou o dinheiro dos dois sustenta os dois. E o dinheiro de um, seja ele quem for, sustenta os dois, porque é uma só carne. Irmãos, não estamos falando em você ter uma conta conjunta com seu esposo, você pode ter uma conta separada, mas todas as coisas, para se crer em Deus, você precisa deixar de lado esse apego que você tem ao dinheiro. Esse apego que nós temos ao dinheiro nos faz separar
a carne, que Deus disse: não tenha audácia de separar aquilo que Deus uniu. Jesus disse que ninguém pode servir aos dois senhores, repetimos, a Deus e a Mamon. Mamon representa então riqueza. Confiar no dinheiro ou na riqueza é confiar em Mamon e não em Deus. Quando você coloca isso, meu amado e minha amada, numa posição de total desprendimento do que a riqueza pode fazer, o seu casamento começa a ser outro. Porque você não desconfia. Por que você está separando? Ou porque você acha que sua mulher ou seu marido é muito gastador? E aí vocês têm algo para ser resolvido? Ou porque você acha que pode acontecer alguma coisa lá na frente e você vai agarrar com dinheiro? Quem é a minha verdadeira fonte? Eu vou mandar depois para a igreja, primeiramente para a liderança, depois eu quero mandar para toda a igreja que tiver interesse, um material do Craig Hill, um escritor americano, e num livro que ele lançou sobre bens, riquezas, etc. E ele faz uma análise perfeita sobre isso e sobre a nossa devoção a Deus e a nossa confiança a Deus. Ele diz: vamos considerar o propósito dessa entidade demoníaca chamada Mamon. Primeiramente, sabemos que qualquer espírito em operação no reino de Satanás deseja conduzir o coração das pessoas para longe de Deus. Essa é a primeira coisa. É o mesmo princípio daquelas pessoas que procuram o demônio num centro de macumba, alguma coisa assim, vão lá no candomblé e procuram. Eles não estão procurando, entre aspas, o demônio, eles estão procurando aquilo que lá dentro dizem que pode oferecer. Eu digo que mais de 95% das pessoas que estão nisso não sabem que estão servindo ao demônio. Ele diz: não, é uma entidade, ele tem um outro nome, ele bota os nomes lá. Não, ele traz a mulher de volta, ele dá o emprego. E, paz, meus irmãos, dá mesmo. Ele tem algum poder. Mas sempre a visão dele é afastar você de Deus. Porque quanto mais você percebe que está tendo alguma coisa vindo daqui, você despreza dali. Aquele que se afastar de mim, eu me deixarei afastar dele. Aquele que se apresentar, chegar a mim, eu me chegarei a ele. O propósito principal do espírito de Mamon é obter adoração, amor, afeto, lealdade e servidão. Irmãos, como tem gente que ama o dinheiro, mas ama mesmo, não sabe que aquilo que Deus está dando é para outra coisa, é para servir a Ele. E quando nós servimos a Deus com o nosso dinheiro, nós estamos mostrando pelo menos duas coisas: que nós confiamos que nunca vai faltar, e a segunda, que nós confiamos que se faltar não vai fazer falta. Ele opera por meio do medo, como eu disse aqui. O seu propósito é fazer com que você seja leal a Ele, amando-o e servindo. Assim, inevitavelmente, você odiará, desprezará e deixará de servir a Deus, sem você perceber. Eu tenho aconselhado alguns casais e algumas famílias, e eu volto no início: Deus abençoe o meu lar. Mas você está separado. Que lar que você quer que eu abençoe? Abençoe meu casamento. Que casamento se você já fez a cisão? Você já separou? E eu disse que aquilo que Deus uniu, o homem não se atreva a separar. É carne. Note que quando o homem perde o emprego, isso já aconteceu comigo, quando eu trabalhei numa empresa, a empresa fechou, e eu fiquei 2 meses esperando decisão, e a Vera trabalhando. Irmãos, eu tinha uma vergonha dela chegar no fim do mês, dando as cartas, entre aspas. Ela não fazia isso, mas eu achava, não, mas ela vinha com dinheiro. Eu digo: me dá aí R$200 para botar gasolina e comprar um negócio no carro, me dá isso. Mas tem alguma coisa de errado?
Se somos uma só carne, o dinheiro é um só. A gente só tem que vigiar que às vezes nessa divisão uma mulher quer dar uma rasteira na gente, né? Quando a gente faz uma viagem, diz assim, olha só, vamos comprar, você compra lá, eu compro aqui, eu não fico fazendo assim. Ela está aqui para dizer. Olha só, você tem 1.500 e eu tenho 1.500, é meio a meio. Não, compra aí, compra aqui, tem uma hora que fala, está passando, hein, você já... Então, eu vou comprar do lado de cá. Porque é o dinheiro dos dois. Quando se paga um almoço, às vezes eu pago para ela, às vezes ela paga para mim. Mas ela paga, teve um mês que ela pagou para mim muito mais vezes, do meu dinheiro. Porque estava junto com ela. Eu não tenho a menor diferença. Amém, amado? Depois você paga o jantar hoje, né? O que nós estamos passando para os irmãos é que todas as coisas que você vai pedir a Deus concernentes à sua família, você está bloqueando que Deus faça, porque você está separando aquilo que Deus uniu. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu tenho uma conta bancária, ela tem outra. Por logística. Mas já tivemos conjunta. Tanto faz. Porque quando ela não tem, ela me pede, quando eu não tenho, eu peço a ela. E às vezes nós chegamos num lugar e diz assim, pago eu, pago você. Ela, paga você. Ah, não, deixa que eu pago aqui. E quando chegar o cartão de crédito, ela sabe que nós vamos juntar o dinheiro para pagar o cartão de crédito. Tenha ela comprado ou não tenha comprado, o dinheiro vai pagar o cartão de crédito daquilo que eu comprei. Mas tem um mês que ela comprou e eu não comprei. Mas eu vou ter que pagar porque o dinheiro é nosso. Amém ou não? Eu vou parar por aqui, senão ela vai ficar muito gás e vai achar que eu vou ter que cumprir minha palavra do púlpito. Agora, isso é uma questão de fé, irmãos. Isso é uma questão de fé. A primeira coisa que você precisa fazer é uma pergunta: por que eu escondo o meu salário da minha esposa? Tem alguma coisa. E se você esconde o salário, você esconde onde você estava ontem de tarde também. Se a esposa esconde o seu salário, ela também vai esconder onde ela foi ontem. Talvez não esteja fazendo nada de errado. Mas se eu vou falar que eu fui lá na casa daquela minha amiga, eu vou ouvir. É melhor eu não dizer. Mentira. Começou a haver a separação. E Deus está só de cima olhando. E você não faz a sua parte, que é uma só carne, está separando aquilo que o homem não se atreva a separar, e ele está olhando, de repente ele é surpreendido, o anjo fala assim, olha lá, está falando, o que é? Está falando, ô Senhor, abençoa, Senhor, meu emprego. De que emprego? O seu emprego é seu e da sua esposa. Você lembra que quando você estava sem emprego, você falou assim, amada, minha esposa, vem me ajudar a orar, porque eu vou entregar o currículo, não sei o que, ela se ajoelhou com você, e às vezes a mulher ajoelha mais ainda, e Senhor, um emprego para o meu marido, e às vezes ela está orando e até pensando assim, Senhor, quem sabe ele agora ganhando mais, ele vai me dar aquele presente e tal, mas ela está orando. E quando você entra para lá, ela não sabe mais nada da sua vida, ela não pode orar, ela não sabe de nada, porque vocês são separados naquilo ali, nos seus sentimentos, sobre alguma coisa de errado que acontece em casa, você não participa, uma só carne. Talvez algumas pessoas estejam dizendo, pastor, e quando a mulher é crente e o marido não é, como é que ela faz? Ele sabe que você é crente? Ele aceitou que você fosse crente? Então você tem que falar para ele, olha, eu aceitei Jesus, e Jesus é meu Senhor e meu Salvador, meu dono. E sabe o que ele disse? Ele disse que por causa de mim, ele vai abençoar a casa toda. Agora seja inteligente, não impeça isso. Eu falei domingo passado, José estava na casa de Potifar, e diz a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 39, que José achou graça aos olhos de Potifar.
E por causa de José, toda a casa de Potifar e todos os negócios de Potifar, todas as coisas de Potifar foram abençoadas por causa de José. Que tremendo, irmãos. E você diga isso para o seu esposo: olha, eu tenho um compromisso com Deus, de servir a Deus. Não esconda, porque se você esconder, você está mentindo, e Deus não vai passar a mão na tua cabeça. Não, mas Senhor, eu menti para agradar o Senhor, dei uma pernada no meu marido. Não, o Senhor não vai dizer: não, você não podia dar uma pernada, você não podia fazer isso, está errado. Ou você confia que eu vou falar com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu pai, ou você vai para o lado de Mamon. Você não pode servir a mim e a ele. Para mim umas coisas, para ele outras, é impossível. Ou você vai me aborrecer e vai agradar a ele, ou vai se devotar a mim ou a ele e vai desprezar o outro. Eu tenho conhecido pessoas, irmãos, que estão passando algumas dificuldades, porque há um divórcio dentro do seu casamento, embora eles estejam casados, em várias áreas, mas esta é uma das principais. Se você entender que a maior parte das parábolas de Jesus, ele fala do dinheiro. Irmãos, eu não estou falando aqui de dízimos, eu estou falando primeiro para vocês serem prósperos dentro de casa e acabar a vida ruim de relacionamento que vocês têm por causa do dinheiro. Por quê? Por causa da entidade demoníaca. Tem um demônio mandando na vida de vocês, se vocês fizerem isso. É isso que eu estou dizendo, irmãos. Ele é sutil, é muito sério. Tem pessoas que estão se separando por causa do dinheiro. Não! É por causa de Mamon, que é uma entidade demoníaca que está dentro da sua casa. Você não está entendendo isso? Eu relutei em trazer essa palavra, porque a minha cabeça falou assim: vai ter gente que vai capaz de sair da igreja depois dessa. A filosofia da igreja é essa, então deixa eu, que no meu dinheiro ninguém mexe. Você está igual o bêbado com o negócio do ovo, que eu já contei aqui várias vezes, né? Não como mais ovo. Eu prometo ao irmão e à irmã nunca me intrometer na sua vida. Não é o papel do pastor. Dizer: você tem que separar, esse dinheiro é junto, tem que fazer, e se não fizer eu vou te cortar da igreja. Esqueça isso nunca vai acontecer comigo. Agora, se você vier me perguntar, eu vou te dizer, eu não posso mentir. Pastor, está certo? Como você se sentiria estando comigo há 20 anos, 30 anos, se o Senhor nos chama, e lá na frente você descobre que você foi enganado, que eu não te dei uma palavra dentro da Bíblia? Eu disse: pastor, mas eu podia ter me dito isso. Como você se sentirá? No mínimo traído. Eu quero que você acredite nisso. É assim que eu faço, é assim que alguns da liderança fazem. Eu vou repetir, irmãos, eu não estou fazendo uma campanha de dízimo, nem toquei em dízimo. Eu estou falando no dinheiro para você usar para comprar suas roupas, suas coisas, seu carro e tudo. Isto pode estar muito lá em cima, e você está sem precisar de nenhum centavo, você está por cima da carne seca. Mas eu quero perguntar ao Senhor, a você: como é que está o seu lar? Como é que está o seu casamento? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu emprego? Como é que estão os seus filhos? E você pode não estar percebendo que você está sendo guiado, sem perceber, por Mamon, uma entidade maligna, espiritual, que está dentro da sua casa, fazendo com que você tenha medo de perder o emprego, medo do seu dinheiro acabar. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Quando eu entrego totalmente a minha vida ao Senhor e perco o emprego, eu entendo assim:
Opa! Ele mudou a fonte que vai me dar esse dinheiro aqui. Ele é a fonte suprema, ele me mudou. Ele era essa empresa, agora ele vai me dar outra. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. E aí nós vamos entender, irmãos, o sentido de sermos abençoados e prósperos não é termos muito dinheiro, é termos Deus como o único Deus da nossa vida e depositar nele toda a confiança, e todas as outras coisas chegarão para nós. Eu estou disponível, se algum casal depois quiser me procurar, pastor, agora orienta aqui, como é que a gente faria? Nós estamos pensando, quem sabe, como é que o senhor fez, como é que é? Me orienta aqui, sem nenhum compromisso. Eu estou disponível e disposto a te ajudar, a te orientar. Mas eu vou te garantir, como 2 e 2 são 4, nunca, primeiro, faltará dinheiro na sua casa. Mas isso não é o mais importante. Nunca faltará paz, porque você não separou aquilo que Deus uniu. Nunca faltará a fé, a autoridade de Deus, porque aquilo que Deus uniu, você não separou. Você entende isso? Eu tenho certeza, meu amado e minha amada, que Deus falou ao coração dos irmãos. Eu conheço pessoas aqui, que tudo que um tem é do outro. Eu acho engraçado, uma vez me questionaram, irmãos, pastor, mas nós eu acho engraçado que a gente conhece as pessoas. Normalmente quem faz essa colocação é uma pessoa que está vivendo o contrário disso. Pastor, mas a Bíblia diz lá em Atos que os irmãos tinham tudo em comum, né? Nós temos que, quando fala assim, está de olho no que é meu. Pode estar separado, está de olho no que é meu. Não, pastor, porque você sabe, nós temos que dividir tudo. Mas esse camarada não divide nada em casa. E ele quer que a igreja divida tudo com os outros. Conheço algumas pessoas assim. Ter tudo em comum, meu irmão, começa dentro da sua casa. Conheci pessoas, alguns casais, onde o marido estava desempregado há 2 anos e a esposa não sabia. Ele saía todos os dias de terra. Não sei como é que ele dava o jeito dele para arranjar dinheiro, mas que ele mentia o tempo todo, ele mentia. Você acha, meu amado e minha amada, que Deus está nesse negócio? Há um divórcio, há muitos divórcios espalhados dentro das famílias, e miseravelmente, não deveria, mas está dentro das famílias evangélicas. Divórcios, pessoas casadas e de mão dadas, andando, mas divorciados, completamente na carne. O que é meu, o que é teu, você separou aquilo que Deus uniu. Você quer uma igreja forte? Você quer uma família forte? Você quer ser uma família vencedora, aquela que o diabo não tem poder, não entra de jeito nenhum, por nenhuma fresta? Então, seja uma só carne com o seu esposo. Você vai ver os seus filhos, como lhe obedecerão. Você vai ver as pessoas se rendendo e dizendo, rapaz, que é isso, eu quero ter uma família igual a essa. Mas confia no Senhor. Porque de uma hora para outra, o Senhor pode colocar a mão e fechar as portas daquilo que você acha que tem muito valor. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Nós gostamos muito do versículo que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas o versículo continua. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Gostaria muito, irmãos, que a mensagem dessa noite fosse diferente. Mas nós vamos começar um jejum amanhã. E o Senhor disse, leva essa palavra. E se você, por alguma razão assim, disse, mas eu achei que o pastor não foi muito feliz, ore por mim, irmão. Ore por mim, talvez eu tenha atrapalhado a mensagem,
Pode ser. Mas se você falar, Espírito Santo, fala do teu jeito, hoje ainda Ele falará para você. Eu tenho pregado aquilo que eu vivo. E eu gostaria que todas as famílias fossem unidas por aquilo que Deus uniu e que o homem não pode separar. Sem insinuar que os que eu vou chamar para orar sejam pessoas que estejam vivendo um divórcio dentro do casamento, nesse sentido. Pode não ser, pode ser que você venha aqui porque você está desempregado mesmo e hoje você entendeu, puxa vida, eu não tinha esse coração. Eu quero chamar você que queira dizer, Senhor, eu não quero mais saber do meu dinheiro. Eu vou dominar, Ele não vai me dominar mais. Mas eu vou ficar tranquilo, porque eu tenho o Senhor como Deus, e o que o Senhor quiser para mim, eu já sei que é o melhor. Meu irmão, se você tomar essa posição, e Deus não prosperar em tudo, eu não estou falando de dinheiro, tudo na sua vida, você volte aqui daqui a 3 meses, e eu vou rasgar minha Bíblia, vou rasgar na sua frente, e vou dizer, nego a esse Deus que mente, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso, para guardar o meu tesouro, até o dia final. Eu quero orar por pessoas que estejam com qualquer tipo de problema em casa, enfermidade na família, desavenças, desobediências, rebeldia dos filhos. Pastor, mas o nosso dinheiro é justo. Você não vai me explicar nada, meu amado, nós vamos orar por isso. Mas, se no meio desse povo vier alguém que o que é meu, o que é teu, eu vou orar e Deus vai falar contigo. Você não vai fazer porque eu estou falando, porque não vai adiantar nada. Você vai fazer porque Deus vai falar contigo. E você vai fazer prova dele. E se ele não mudar a sua vida, eu mudo o meu nome e rasgo a Bíblia. Mas você vai fazer o que ele está falando, do jeito dele. Coragem minha, irmão. Estou aqui, está gravando aí. Mas o Deus que eu sirvo não falha. Tem uma irmã que depois vai dar um testemunho aqui, mas eu só vou dizer assim, pedir licença a ela. Ela disse, pastor, quando nós entendemos isso, que colocamos, as minhas entradas não aumentaram. As minhas despesas não aumentaram. Está tudo igual. E o dinheiro sobra. Ela disse para mim, teve um mês que eu falei assim, não, vamos fazer as contas tudo de novo, está errado, não é possível. Eu recebi a mesma coisa do mês passado. As contas estão aqui, mas o resultado é outro. E deu de novo. E ela disse, eu vou ver esse mês, não é possível. E eu disse para ela, essa é a matemática de Deus, onde 2 e 2 são 327, 495. E aí que se encaixa aquele versículo, que Deus fez as coisas loucas para confundir as sábias. Oh, pastor, mas será? Irmão, o que é mais fácil? Isso ou ele mandar o povo no deserto, ele ficar 40 anos e o pé não inchar porque o sapato cresceu e a roupa não envelhecer? O que é mais fácil? Você como homem, qual que você preferia? O que é mais fácil? Isto ou um homem estar na beira do ribeiro e vir corvos e trazer para ele todo dia carne, e ele tinha água ali. Teve um cético que um dia me questionou, acabei de pregar sobre isso, ele me chamou, não aqui na igreja, numa igreja que eu estava pregando, falou, pastor, não quero te corrigir. Eu falei, vai direto ao ponto, irmão.
é que esses corvos não eram corvos pássaros. Aí era o quê? É porque eu li, eu estudo muito, e eu pesquisei. Era um povo, um andarilho, que eles eram chamados de corvos. Eu falei, mudou em quê? Deus falou para eles, vai lá, mas não foi uma vez, irmãos, foram anos. Então, haja andarilho para levar comida para ele todo ano, toda hora, todo dia. É uma turma, Deus falou, andarilhos, vocês não vão parar mais de ser andarilhos. E vão andar lá e entregar lá para o meu servo, pão, eu vou trazer carne para ele todo dia. E os andarilhos, para onde vocês vão? Nós temos que ir lá, nós somos andarilhos, nós vamos entregar lá na... Mudou o quê, irmão? Mudou o quê? Ele disse, olhando por esse ângulo, eu estou orando pelo ângulo de Deus, meu irmão. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós queremos entender. Não, mas me explica aqui. Mas a matemática de Deus é tudo maluca. Amém ou não, irmã? Amém ou não? Amém. Deixa eu fazer essa conta de novo. Você vai quebrar a máquina de calcular, irmão. Não vai dar certo. Por quê? Porque há uma só carne. Você, irmã, vai dar o testemunho depois, contando os detalhes. E vocês vão ver como Deus faz. Porque se eu falar do que Deus fez na minha vida, eu digo, pastor, mas o senhor é um pastor. As pessoas acham que eu sou mais santo. Sou pastor. Eu tenho visto aqui Deus fazendo na vida das pessoas. Basta confiar. E eu quero orar por você agora. Porque logo a seguir eu vou ministrar a Santa Ceia. Vamos ficar de pé. Eu quero convidar você que tem fé. Você acreditou nessa palavra. Essa palavra eu acredito. Não, ela vem de Deus. Então você vai vir aqui na frente. Para que Deus, a partir de amanhã, a partir de hoje já, né? Mas amanhã, nesse jejum que nós começar a falar, vamos proferir, Deus vai começar a fazer um movimento na sua vida, da sua família, que você vai ficar sem entender. Mas deixa eu te dizer, tira a mamão da